Beleza, galera? Vamos então para a terceira e última parte do nosso primeiro módulo. Encerramos o módulo 1 agora na teoria e aí depois fazemos os exercícios lá da apostila que são referentes ao módulo 1, beleza? Aí vocês vão ver que na hora de resolver exercício, pessoal, nós vamos conseguir resolver exercícios lá em 2 minutinhos, 1 minutinho, no máximo ali 3, 4 minutinhos dessa parte. Vai ser bem bacana, vão perceber que vai dar uma média muito legal. Para a gente encerrar, vamos lá, ó, fechando os números aqui. Então nós tínhamos lá números naturais, inteiros e racionais até a outra parte. O que nós vamos fazer agora? Números irracionais. Lembra que os números racionais eram os números que você escrevia na forma de fração. Tudo bem? Todos os números que você não conseguir escrever na forma de fração serão os números irracionais. Quem eram os racionais? Naturais, inteiros, decimais finitos, dízimas periódicas. Caso você encontre uma dízima não periódica, aí você vai ter, então, com certeza absoluta, um número irracional. Então, uma dízima não periódica sempre será um número irracional. As dízimas não periódicas, elas são representadas principalmente, pessoal, pelas raízes não exatas. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 9, o número π, o número exponencial, esses valores são todos dízimas não periódicas. Agora, lembra, principalmente raízes não exatas. É raiz não exata? Vai ser um número irracional. Beleza? Bom, percebam o seguinte, nós temos conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Aqui até agora nós temos aqui, ó, naturais utilizados para contar, inteiros que somam os números negativos, decimais finitos e dízimas não periódicas, dízimas periódicas, fechando o conjunto dos números racionais. Quando descobres que você tem, além do conjunto dos números racionais, um outro conjunto de dízimas não periódicas, que é o dos irracionais, notem que o conjunto dos números irracionais, ele está fora. Nenhum número irracional é racional, nenhum número racional é irracional. Quando você tem dois conjuntos de interseção vazia, são os conjuntos que são chamados de conjuntos disjuntos. Tudo bem? Então esses dois conjuntos são conjuntos disjuntos. Quando que surge o conjunto dos números racionais? Para não precisar o tempo todo ficar falando racional em união com irracional, irracional em união com racional, junta todo mundo. O que é juntar todo mundo? Como os conjuntos racionais e irracionais são disjuntos, ou seja, eles são separados, se você juntar, você pode chamar de conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números reais é o resultado da união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Naturais, inteiros, decimais finitos, dízimas periódicas e dízimas não periódicas, todo mundo junto vai virar o conjunto dos números reais. Tudo bem? Este é o nosso sistema de números. Esta é a matemática básica, vai trabalhar exatamente nesse sistema de números, certo? Para a gente poder fazer exercícios tranquilo, eu só preciso comentar e lembrar com vocês o nosso sistema métrico. Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, eu vou complementar aqui. O nosso sistema métrico, ele é um sistema métrico chamado sistema métrico decimal. Professor, por que ele é um sistema métrico decimal? Porque as trocas de unidade de medida, elas também serão trocas variando de 10 em 10. Como assim, Suzuki? O valor central, a unidade central é o metro. O metro é uma barra de metal que está lá no Museu da França. Nós não podemos esquecer que medir é comparar. E se medir é comparar, um metro tem que ser comparado com alguma coisa já estabelecida, que é esta barra de metal. Mas esse pedaço, mais ou menos aqui de 1 metro, percebam o seguinte, 1 metro, gente, às vezes ele é muito grande para determinadas medidas e muito pequeno para outras. 1 metro inteiro para medir esse pedaço de giz é muita coisa. 1 metro inteiro para medir a distância entre duas cidades, por exemplo, sei lá, São Paulo e Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. Essas medidas, elas são medidas que ficam muito grandes para o metro e por isso existem as subunidades do metro. Subunidades do metro, você vai fazer o seguinte, ó, como é um sistema decimal, o que você vai fazer? Multiplicou metro vezes 10, decâmetro. Decâmetro vezes 10, hectômetro. Hectômetro vezes 10, quilômetro. Mas espera lá, vezes 10, vezes 10, vezes 10, então 1 quilômetro são 1000 metros. Fala para mim, ó, quantos algarismos você coloca em cada casa decimal? Um só. Lembrando que o nosso sistema decimal, claro, tem 10 algarismos.
Ou seja, quando você tiver uma medida como essa, ó, 23,5 decâmetros, presta atenção, 23,5 o quê? Decâmetros. O que significa que você vai colocar assim, ó, 23, presta atenção, 0,5 decâmetros. Então, a vírgula, ela vai à direita da casa que você está lendo. 23,5 decâmetros, casas vazias serão preenchidas com 0. E se casas vazias serão preenchidas com 0, se eu precisar transformar, por exemplo, para quilômetro, o que eu faço? Eu vou transformar para quilômetro, coloco a vírgula aqui. Se eu for transformar, por exemplo, para decímetro, eu vou colocar a vírgula aqui. Ou seja, 23,5 decâmetros são 0,235 metros. Vou até colocar aqui, ó, 0,235 quilômetros. Você desloca a vírgula e onde você colocar a vírgula, você vai dizer que você tem a casa de unidade. Então, 23,5 decâmetros são 0,235 quilômetros. Por exemplo, se eu quisesse, ó, eu poderia colocar aqui 235 metros, 23.500 centímetros, você pode colocar na casa que você quiser. Tudo bem? Agora olha a transformação. Quando nós vamos calcular, ao invés de medida de comprimento, unidade de medida de área, presta atenção. Se ao invés de unidade de medida de comprimento, a gente vem em unidade de medida de área, olha o que nós vamos fazer. Se você pega um quadrado, vamos pegar assim, ó. Vamos pegar uma medida importante aqui. Não está muito bonitinho o meu quadrado não, mas vamos lá. Ó, 1 metro são 10 decímetros. 1 decímetro são 10 centímetros. Então vamos supor que isso aqui fosse 1 decímetro e isso aqui fosse 1 decímetro. Se eu for calcular a área de quadrado é lado vezes lado. Então 1 decímetro vezes 1 decímetro seria 1 decímetro ao quadrado. Só que como 1 decímetro são 10 centímetros, 1 decímetro vezes 1 decímetro dá 1 decímetro quadrado. Só que 10 centímetros vezes 10 centímetros fica como? 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Já percebeu o que vai acontecer? Toda unidade de área é resultado do produto de duas unidades de comprimento. Tanto que a área do círculo é π vezes r ao quadrado, raio vezes raio, 2 unidades de comprimento. A área de retângulo é base vezes altura, 2 unidades de comprimento. Ou seja, a transformação que se dava de 10 em 10 quando a unidade era comprimento, ela vai passar a se dar de quem em quem? De 100 em 100 quando a unidade é área. Tudo bem? O que era de 10 em 10 para comprimento passa a ser de 100 em 100 quando é área. Ou seja, se eu colocar quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, para fazer a transformação, olha o que vai mudar. Ó. Vou até apagar aqui. O que vai mudar para nós? Presta atenção que bacana. 23,5 decâmetros quadrados. Não vai variar de 100 em 100? Se vai variar de 100 em 100, ao invés de um algarismo em cada casa, quantos agora? 2 algarismos, olha que maravilha. 23,5 decâmetros quadrados. 23,5 decâmetros quadrados, ó, 2 algarismos em cada casa. Ou seja, se são 2 algarismos em cada casa, se eu quiser transformar, por exemplo, para metros, metros quadrados, olha o que já vai virar. O que era 23,5, que tinha virado 235, agora vira 2.350 metros quadrados. Se fosse em quilômetros, seria 0,00235. Se fosse em milímetros, ficaria, ó, 1.000, milhão, bilhão, 2 bilhões 350 milhões de milímetros quadrados. Tudo bem? Lembrando que metro quadrado é a região ocupada por um quadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. A sequência é a mesma. Se a unidade fosse unidade de comprimento, você coloca um algarismo em cada casa. Quando a unidade for unidade de medida, quando a medida, né, for medida de área, você vai colocar 2 algarismos em cada casa. E se você tiver a unidade de medida de volume, adivinha o que vai acontecer? Por exemplo, quando você vai calcular volume, você pode calcular volume de um cubo, você pode calcular volume de um paralelepípedo, volume de um cone, volume de uma pirâmide. E sempre que você vai calcular volume, você faz o produto de 3 unidades de comprimento. Se aqui nós tivéssemos um cubo, para você calcular o volume, o que você vai fazer? 1 vezes 1
vezes 1, que ficaria 1 decímetro cúbico, só que como um decímetro são 10 centímetros, ficaria 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, ficariam aqui 1000 centímetros cúbicos. Presta atenção, pessoal, se ficariam 1000 centímetros cúbicos, a variação agora não é de 1 para 10, a variação não é de 1 para 100, a variação passou a ser de 1 para 1000. Então olha que moleza, guarda isso na hora de fazer exercício. Muitas vezes no Enem o que eles fazem? Eles dão no enunciado uma medida e na resposta eles pedem outra, então fiquem atentos. Então, como no Enem muitas vezes eles dão no enunciado uma medida e depois na resposta eles pedem outra, você tem que saber fazer transformação. Unidade de comprimento, 1 algarismo em cada casa. Unidade de área, 2 algarismos em cada casa. O que vai acontecer agora com unidade de volume? Na unidade de volume nós vamos ter 3 algarismos em cada casa. Então nós vamos fazer uma transformação aqui importante. Ó. Eu vou pegar de novo, 23,5 decâmetros cúbicos. Vírgula à direita da casa dos decâmetros cúbicos, e aí você vai colocar 23,5. Agora, quantos algarismos em cada casa? Como é volume, 3 algarismos em cada casa. E se vão ser 3 algarismos em cada casa, olha que maravilha como é que fica isso aqui, ó. Você vai colocar então 3 algarismos em cada casa, por isso você vai chegar numa relação como essa aqui. Se fosse transformar para quilômetro, 0,00000235. Se fosse transformar, por exemplo, para decímetros cúbicos, ó, apagou aqui, o que você vai fazer? Vai vir para cá, decímetros cúbicos. Então vai ficar 23 milhões e 500 mil decímetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Muito importante esse tipo de transformação, ok? Agora, mais importante do que isso ainda é, quando nós falamos de volume, quando nós falamos de capacidade, presta atenção, quando nós falamos de volume e quando nós falamos de capacidade, há uma transformação importante que precisa ser feita. Eu quero que você anote isso, você não pode perder, você não pode esquecer isso, ok? Presta atenção. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Fala comigo. Lembra que 1 decímetro são 10 centímetros. Se 1 decímetro são 10 centímetros, ao fazer um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, nesse cubo cabe o equivalente a 1 litro. Agora, olha que delícia. Se 1 decímetro cúbico vale 1 litro, 1 metro cúbico, ó, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E mais gostoso ainda, 1 centímetro cúbico, 3 algarismos em cada casa. 1 centímetro cúbico vai ser pegar 1 decímetro cúbico e dividir por 1000. Por isso, 1 centímetro cúbico vai ser o equivalente a 1 ml. Lembra que mili é 1 dividido por 1000. Então, ml é você pegar este 1 litro, o mililitro, e dividir por 1000, ok? Então, 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 metro cúbico, 1000 litros. E 1 decímetro cúbico vai ser equivalente a 1 litro. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Essas transformações são muito importantes, ok? Então, 1 cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, 1000 litros. 1 cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, que é 1 decímetro cúbico, vale 1 litro. 1 metro cúbico, 1000 litros. E 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Beleza? Uma outra unidade de medida de transformação importante, e essa aí eu não vou nem escrever aqui, lógico, é a unidade de tempo. Lembre-se que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos e, claro, um dia tem 24 horas. Essas transformações também, claro, são importantes, mas essas transformações são um pouco mais óbvias, ok? Trabalha com esses exemplos. Lembra que você pode montar essa tabela, então milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Quando for unidade de comprimento, 1 algarismo em cada casa. Área, 2 algarismos em cada casa. Volume, 3 algarismos em cada casa. E por favor, não se esqueça, 1 decímetro cúbico é 1 litro. O que é 1 decímetro cúbico? 1 decímetro cúbico é um cubo de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro.
Só que um cubo de aresta 1 decímetro, não se esqueça, 1 decímetro são 10 centímetros, vai dar aproximadamente isso que eu estou desenhando aqui para vocês. E depois 1 centímetro cúbico vai ficar igual a 1 ml. Beleza? Galera, encerramos assim o primeiro módulo da parte teórica. Agora muita atenção no próximo vídeo, que nós vamos nos próximos vídeos, que nós vamos provar, eu vou provar para vocês que é possível resolver as questões do Enem no tempo que eles pedem. Vão ser as primeiras questões do curso na sequência do módulo 1, e aí você vai perceber que é possível pegar 20 questões, que são as questões que nós temos, e essas 20 questões você consegue resolver em 1 hora. E por isso você vai perceber e você vai conseguir ficar cada vez mais confiante e ter certeza de que você vai terminar o seu Enem no tempo que ele precisa, no tempo que você precisa, vai terminar bem tranquilo o Enem e vai conseguir aí arrebentar, conseguir a tua vaga, a tão sonhada vaga na universidade, beleza? Um grande abraço, assistam com atenção os próximos vídeos para vocês começarem a aprender, começarem a pegar essa técnica tão importante de resolver os exercícios no máximo numa média de 3 minutos, no máximo, mas vocês vão ver que alguns exercícios, algumas sequências de exercícios, a média vai ser até menor do que isso. É aplicar a teoria com raciocínio lógico à prática da resolução. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.